Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, me permitam uma palavra breve para que possamos ser ajudados na nossa reflexão nesse terceiro domingo pascal. O Evangelho ainda está reverberando aqueles momentos importantes da passagem de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição. E todos os textos nos falam ainda disso, e ainda nos vão falar por bastante tempo, devido à importância, à grandiosidade, à contundência desse episódio para todo o povo na face da terra. Porque se Cristo tivesse morrido, mas não houvesse ressuscitado, por melhor que fosse ele, por mais que encarnasse um grande mestre, um grande sábio na sua pessoa, passaria, como outros mestres e sábios também passaram. Mas porque ele morreu e ressuscitou, nós temos razões de sobra para alimentar a nossa esperança de que nada nesse mundo é em vão, de que a nossa vida não caminha para a morte, para um fim, para um extermínio, para um cessar. A nossa vida caminha para a vida plena, vivida antecipadamente por Jesus e dada como promessa a todos nós que nele acreditamos. Então o texto de hoje vai mostrando Jesus Cristo se fazendo presente em meio aos seus discípulos. Temos aqui detalhes que nos falam bastante. Primeiro, os discípulos estavam reunidos, receberam a presença dos 2 de Emaús, que tinham saído voltando para a sua terra, e eles lá se encontraram com Jesus Cristo no caminho, reconheceram-no e voltaram apressadamente e juntaram-se aos demais. Estavam conversando sobre essa presença do ressuscitado. Enquanto conversavam, diz o Evangelho, Jesus apareceu no meio deles. Isso nos mostra que o lugar de Deus não é um lugar separado do nosso lugar. A ação de Deus não é uma ação que se dá fora e distante da nossa. A palavra de Deus não é uma palavra diferente que se ecoa no abstrato da vida pelas nuvens adentro. A palavra de Deus se mistura com a nossa palavra. A vida de Deus se mistura com a nossa vida. Não há uma coisa à parte, diferente, que nós temos que buscar com estratégias mirabolantes, muito sutis, sofisticadas, para podermos encontrar. Não. Deus
vem ao nosso encontro exatamente como a nossa vida se desenvolve, como a nossa vida acontece. Não vem em outro sentido, em outro lugar e em outras condições, exatamente dentro das nossas. Em outras palavras, Deus cabe dentro de nós. Ele não é do nosso tamanho, mas Ele enche as nossas medidas, como dizemos em Portugal. Encher as medidas significa tudo que eu posso receber de Deus, Deus tem para me dar. Alguém pode poder receber mais, Deus tem para dar um pouco a esse mais. Outro não tem tantas condições, do tamanho dele, Deus chega nele e o faz pleno, cheio da sua presença. Então, a vida de Deus se manifesta dentro da nossa vida. Vocês se lembram daquela música do Padre Zezinho? Quando Jesus passar, eu quero estar aonde? No meu lugar. A gente poderia dizer, esse Padre Zezinho não está errado. Quando Jesus passar, eu quero estar no lugar dele. Porque senão ele não vai me ver. Como é que eu vou estar no meu lugar e ele passar por outro? A filosofia que está por trás disso é exatamente aquilo que vai ao encontro ao Evangelho de hoje. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, porque o meu lugar é o lugar por onde ele vai passar. Deus não passa por outro lugar. Ele passa pelo lugar onde a gente está. Não importa onde quer que eu esteja, isso é indiferente. Deus me alcança lá. Deus chega lá. E essa é uma realidade muito importante, porque às vezes nós achamos que somos nós que temos de buscar a Deus. Quem somos nós para buscar a Deus? Buscá-lo aonde? A gente vai criando a ideia de onde é que Deus pode estar. Por exemplo, nas grandes igrejas, catedrais, nos lugares de milagres, naqueles lugares que foram escolhidos, porque ali houve um sinal, aqui lá também. Aí nós vamos fazer promessa, fazemos uma caminhada, uma carreata, fazemos uma viagem e vamos lá. Longe de mim ser contra as viagens que a gente faz para os lugares santos. Mas eu quero dizer que quando a gente vai para um lugar santo, a gente tem que saber antes que o lugar santo é dentro da gente. É onde a gente está, é na vida da gente. Muitas pessoas jamais terão condições de sair do seu lugar para ir para qualquer lugar à busca de Deus. Mas é muito bom saber que, mesmo assim, onde ela está, Deus não se faz menos presente do que em qualquer outro lugar, carimbado com o lugar da sua presença. Essa consciência ela é revolucionária. Não somos nós quem buscamos a Deus, é Deus quem nos busca, é Deus quem nos procura e nos acha. Não importa o buraco onde nós estivermos metidos, Deus nos acha lá. A podridão da vida onde estivermos envolvidos, Deus nos encontra lá. A multidão de pecados que sejamos capazes de cometer, Deus está ali, Ele vai. Às vezes a gente pensa num Deus assim. Quando eu estiver muito bonzinho, minha vida toda arrumadinha, eu não cometo pecado nenhum, aí Deus está comigo. Agora, quando eu cometo uma desgraça qualquer, faço alguma coisa errada, aí Deus se afasta de mim. Nunca vi um pensamento tão distante da verdade. Um Deus que gosta de mim quando eu faço as coisas direitinhas e se afasta de mim, me rejeita quando eu faço alguma coisa errada, esse Deus não serve para nada. Esse Deus não serve para nada. A gente já tem pai assim, tem mãe que faz assim, tem irmão, tem um vizinho, tem um amigo, pseudo-amigo que faz assim. Gosta da gente quando a gente faz por merecer. Aí nos dá recompensa. Aí nos vira as costas e nos condena quando a gente comete um deslize. Deus não é assim. O Deus de Jesus Cristo, Ele não muda porque eu mudo. Ele não se altera porque eu me altero. Ele não muda de cor e de lado porque eu, na minha incoerência humana, no meu pecado, nas minhas limitações muito minhas, eu fiz isso. Deus continua. Se foi alegre comigo, será sempre alegre. É bondoso, será sempre bondoso. É misericordioso, é sempre misericordioso. Ele não faz isso como eu faço. Essa consciência, ela é muito importante para a gente. Ela nos alivia, ela nos conforta e nos reconforta também. Um segundo detalhe importante desse texto: enquanto eles falavam, Jesus apareceu, e o que é que Jesus Cristo disse? A paz esteja convosco.
A paz é o maior dom da vida. É a nossa maior conquista. Fizeram algumas pesquisas para saber o que era a coisa mais importante na vida de um ser humano na Terra. E aí chegaram à conclusão de que uma coisa boa é ter saúde. E a gente diz muito isso, né? Saúde, porque com a saúde a gente busca o resto. Eu encontrei muita gente saudável, perturbada. Vocês também devem conhecer assim. A saúde não é tudo, não é tudo. Gente atleta, gente de um físico avantajado, gente que não sente uma gripe há muito tempo, nunca gripou, gente que não tem nenhum percalço na sua vida, mas infelizmente a cabeça e o espírito estão perturbados. Era preferível ter alguma doença. Então a saúde não é o principal dom. Alguém pode dizer, não, o bom é dinheiro, porque dinheiro compra saúde, compra tudo. Quando a gente tiver, a gente chega com dinheiro e vai entrando. Só que nós percebemos na pandemia que não foi bem assim. Nos venderam um peixe errado. O dinheiro não comprou saúde de ninguém no auge da epidemia, sobretudo antes de aparecerem as vacinas. Não fez nada por ninguém. Morreram aqueles que não tinham dinheiro nenhum. Morreram aqueles que tinham muito dinheiro. A paz, sim. Uma pessoa sem dinheiro, ela pode ter paz. Uma pessoa sem saúde pode ter paz. E a gente já encontrou pessoas assim, que não tem nenhuma razão para estar alegre, para estar feliz, nem para estar de pé. E a gente olha, meu Deus do céu, eu tenho inveja dessa pessoa. Porque eu tenho tudo e mais alguma coisa e não tenho a alegria dela, não tenho a vivacidade, a esperança, a altivez, a forma otimista para encarar a vida. A paz é o maior dom. É mais importante do que a felicidade. A paz é mais importante do que a felicidade. Pelo menos dessa felicidade que nós classificamos, que nós definimos como felicidade. Prazer, alegria, bem-estar, amor, paixão, pessoas que a gente gosta do lado da gente, nenhum percalço. A paz é mais importante. Ou seja, a paz é um dos principais marcadores de maturidade humana. Quer encontrar uma pessoa madura? Quer saber se você está no caminho da maturidade? A pessoa madura é aquela que já não se ilude buscando felicidade e se torna um perseguidor intransigente da paz. Chegou a vez da gente que a gente não quer mais ser feliz. Não está mais se iludindo com aquele gosta de mim, aquela outra, aquele virou as costas para mim, como eu queria meu filho aqui, como... A paz significa que eu estou bem, independentemente das pessoas gostarem, estarem por perto ou não. É um apaziguamento interior. Quem conquista isso é feliz, porque o conceito de felicidade é paz. A conquista da felicidade é a conquista da paz. Busquemos a paz e encontraremos a felicidade. Se buscarmos só a felicidade, nada encontraremos. Essa é a percepção verdadeira que a gente tem que ter ao longo da vida. Eles ficaram assustados, pensando que estavam vendo um fantasma. Vez por outra eu converso com pessoas que dizem ver almas. É assim que a gente diz? Padre, eu estou vendo, vi meu marido, vi meu avô, e era mesmo ele. A última vez que encontrei com uma pessoa assim, uma pessoa idônea, que não tinha por que mentir, já com 70 e tantos anos, ficou viúva, e dizia, padre, eu vi meu esposo, era ele mesmo, padre, sorrindo para mim. Eu digo, em que circunstâncias ele apareceu? A redinha, aquela redezinha que ele sempre ficava ali, se balançava tal, e conversava comigo. Ele estava sentadinho na rede, balançando a rede, olhando para mim, a bengalinha nas mãos, porque ele não largava aquela bengala, mesmo deitado ali na rede. E eu fiquei, é claro, eu não fui dizer que a mulher estava vendo o que estava dentro dela. Todas as aparições, porque não existem fantasmas, não são aparições de fora para dentro. Ninguém vem do além para nos aparecer. Todas as aparições são visões endógenas, de dentro para fora.
A gente expressa visualmente, auditivamente, sensorialmente aquilo que a gente tem na relação que construiu com aquela pessoa ao longo de anos. No caso daquela mulher, mais de 60 anos, de 50 anos casados. E se aquele marido tivesse de aparecer, ele não podia aparecer vestidinho com paletó, como ela disse que ele estava, muito menos com a bengala na mão, porque a bengala não tem alma, ela não podia aparecer, essa roupa dele não tem alma. No máximo, ele apareceria como veio ao mundo, despido. Então, se ele apareceu do jeito que apareceu, é porque assim, do jeito que apareceu, está na cabeça dela. Foi assim que ela passou a vida inteira vendo o seu marido. É uma vontade imensa de que ele não vá embora, de continuar a ter essa relação de proximidade com o seu ente querido. É compreensível do ponto de vista humano e psicológico. Fechando o parênteses, não era um fantasma, era Jesus. Vejam minhas mãos e pés, sou eu mesmo, diz Jesus. Ou seja, o morto de 2 dias atrás está vivo. Não deixa de existir só porque morreu. O ressuscitado tem uma identidade, inclusive corporal, psíquica, espiritual. Ninguém deixa de ser aquilo que é só porque morreu. É isso que diz a nossa fé na ressurreição. Ninguém deixa de existir só porque morreu. Precisamos colocar isso em nosso coração, mais do que em nossa cabeça, de uma vez por todas. E é por isso que a gente não deve interromper nunca o diálogo da gente com as pessoas que morreram. Eu converso muito com meu irmão, e vocês podem dizer, não, mas ele responde, porque eu estou aberto para ouvir essa resposta. Conversemos com as pessoas, porque morrer não é morrer, como dizia o poeta, morrer é só dobrar a esquina. A gente só deixa de ser visto, mas continua por outra rua. Essa consciência, ela também pode nos ajudar e muito. Nós somos como se fosse um espaço vazio de uma casa. Imagine essa igreja aqui. Todo esse espaço vazio somos nós. Não se altera por nada. Aconteça o que acontecer em nossa vida. Mais tarde a gente pode tirar esses pilastros do meio. O espaço vazio continua inalterado. Depois poderíamos até derrubar a igreja toda e construir outra coisa aqui. O espaço vazio continua presente. Nada nesse mundo tem o poder de destruir aquilo que essencialmente somos nós. Somos eternos. O eterno não é só aquele que não tem fim, é aquele que não tem começo. Nós começamos em Deus, continuamos nele enquanto estamos aqui, permaneceremos nele depois daqui. Quando a gente tem isso na cabeça e no coração, a morte fica mais leve, fica mais suave. Porque a gente sabe que não está acabando absolutamente nada. Está começando a vida para valer a partir daquele preciso momento. Depois, eles não podiam acreditar porque estavam muito alegres. Parece que não tem muito sentido essa frase. Eles não podiam acreditar que era Jesus porque estavam muito alegres. Quando a gente está muito envolvido em alguma emoção, seja ela positiva ou negativa, a gente não vê as coisas direito. O excesso de emoção obnubila, obscurece, atrapalha, coloca nuvens entre nós e as pessoas e realidades que nós queremos conhecer. Por isso é preciso, às vezes, deixar baixar a poeira das nossas emoções para a gente tomar uma decisão. Nunca se deve tomar uma decisão embasada em emoções, especialmente em emoções fortes. Porque depois, quando acaba a emoção, a gente diz, o que é que eu decidi aqui, pelo amor de Deus? Deixe baixar. Aí depois tome a sua decisão mais isenta, mais neutra. Por isso, mais equivalente ao que você é e ao que você gostaria de fato, decidir. Então, evitemos esse mundo. Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu diante deles. Vocês perceberam que Jesus Cristo gostava muito de comer com as pessoas? Ele não rejeitava nenhum pedido, nenhum convite para estar na mesa das pessoas, comendo com elas, fazendo refeição com elas.
Isso valia para os discípulos e para outras pessoas que o convidavam. Convidavam-no, ele estava lá. Não importava quem fosse. Isso quer dizer o quê? Que nós jamais devemos rejeitar a oportunidade de uma refeição com alguém ou com outras pessoas, ainda que não seja servido o nosso prato predileto. O prato é o de menos importante. O importante é aquilo que a refeição produz, provoca, suscita e oportuniza a nós. Meu pai dizia que a comida é só uma desculpa para a gente se encontrar. E aí depois meu irmão gostava muito de uma boa comida e dizia, mas se a desculpa for boa, o encontro ainda é melhor. É só um pretexto para a gente não deixar de se encontrar. E é engraçado que em torno de uma mesa, numa refeição, numa festa, num banquete, seja lá o que for, a gente se mostra como a gente é. No começo a gente pode ficar ali muito sério, só vendo o movimento, mas depois, e se for servido um vinhozinho aí com muito mais facilidade, as pessoas vão se mostrando como elas são e vão recebendo as outras como as outras também são. O encontro verdadeiro de pessoas a pessoas acontece em uma refeição, em torno de uma mesa. E é preciso que a gente valorize isso também. E por último, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Não basta ter inteligência, é fundamental ter uma inteligência aberta. E aqui está a diferença entre um animal racional e um ser humano de verdade. O animal racional tem muita inteligência. Nós temos postos enormes de muita influência e preponderância nas mãos de animais racionais, mas com pouquíssima inteligência. É raro encontrar um ser humano, ainda que tenhamos muita gente da cabeça boa. É preciso ter uma cabeça aberta para as verdades, os princípios, os valores da vida, atento a tudo aquilo que vai acontecendo diante da gente, incorporando a dinâmica invariável do nosso dia a dia e refazendo, reconstruindo permanentemente os nossos postulados, os nossos conceitos, as nossas ideias. É isso que Deus quer de nós na perspectiva do Evangelho de hoje. Olhemos para essas coisas, fazemos com que elas tomem assento em nossas vidas e nos façam melhorar cada vez mais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.